Exatamente. Rui Costa está sendo bombardeado, pessoal, porque, segundo apontam, parlamentares, principalmente aqueles ligados ao Centrão, ele estaria dificultando a indicação de cargos para o governo e também a liberação dessas verbas parlamentares. Você acredita que Rui Costa possa sofrer um processo de derretimento e mais rápido do que a gente imagina, ô Fábio Piperno, diante dessa situação? Porque a gente está falando de um momento em que a articulação está muito complicada. E será que o governo pretende ceder ou poderia rifar um de seus ministros para retomar o controle? Ô Evandro, isso na prática já ocorreu. Quando o Lula entra em campo, quando o Lula fala, bom, a partir de agora o articulador sou eu e parece que é só comigo que o negócio funciona, ele está dando a clara mensagem de que, bom, com o Rui Costa, principalmente, não funciona. Agora, a questão é o que fazer com um quadro importante do partido, que é o ministro Rui Costa. Um quadro importante, porém, que tem se demonstrado extremamente incompetente, principalmente para entender esse ambiente de parlamentarismo de extorsão. E não porque ele seja também uma vestal. Não vamos esquecer que o ministro Rui Costa foi alguém que trabalhou muito bem para que a mulher dele fosse indicada lá para o Tribunal de Contas da Bahia, cargo vitalício. Então, veja, é uma figura que claramente não funcionou. Ô Segré, parlamentares enviaram um documento, um ofício ao presidente da República dizendo que o Rui Costa não estaria conseguindo desempenhar bem as suas funções. A sua função marital conseguiu, acomodou a esposa, né? Bem típico de quem tem que colocar um amiguinho ou um familiar para um cargo vitalício, conforme menciona Piperno, de um salário bem importante. Mas eu vou responder ao Piperno, aonde que vai Rui Costa quando sair? Alguma embaixada, pode apostar, alguma embaixada. Sempre a embaixada é um lugar, um destino muito propício para quem não presta no executivo e tem que colocar em algum lugar. E você, Alan Gani, aonde vê Rui Costa? Olha, pode colocar algum cargo, mas ele não se sustenta no governo, né? É muito difícil, porque há uma pressão do próprio partido, gerando todo esse desgaste, mas também do Congresso Nacional. Por quê? Porque o dinheiro não está chegando. A gente pode discutir aqui se é certo ou não esse dinheiro que foi represado lá pelo STF, as emendas congeladas, né, com o fim do orçamento secreto, se é certo ou não ele chegar, se ele deveria ser do Executivo ou do Congresso. O fato é que houve um acordo para que o dinheiro fosse do Executivo para o Poder Legislativo e, a partir daquele momento, os líderes, junto com o Poder Executivo, eles fariam a distribuição de verbas. É claro que o Congresso Nacional está descontente porque esse dinheiro não está chegando conforme foi acordado com o próprio governo. Ô Piperno, eu queria te fazer uma pergunta. Que avaliação que você faz do governo de Lula até agora com essa bateção de cabeça envolvendo principais de seus ministros? Eu acho que é um governo que tem pessoas que, obviamente, não têm a mesma estatura que, por exemplo, alguns ministros que o Lula nomeou lá atrás, há 20 anos. Até porque o partido hoje não tem figuras, né, com, enfim, o tamanho que tinha à época um Zé Dirceu, um Genuíno. Mas aí Lula está querendo repetir, então, o que fez no passado sem o gabarito de ministros que ele tinha no passado? Eu acho que qualquer governo ele vai precisar de figuras desse tamanho. Agora, ele não tem. Então é por isso que quem tem que ir a campo para resolver essas questões é ele. São poucos, veja, talvez o petista, isso é muito curioso nesse governo, até porque ele não quis ministro, né? Ele não quis cargo. O petista grandão poderia estar fazendo esse papel, é um outro baiano, o Jacques Wagner, que transita bem pelo Congresso, que já foi governo e que é uma figura muito importante na estrutura do PT, mas que preferiu ficar no Senado. Num giro objetivo aqui, eu quero ouvir Gani também, mas primeiro você, Gustavo Segré. Você sabe que uma das questões que foi reclamação desse governo é que tinha colocado dois petistas em lugares claves, Alexandre Padilha e Rui Costa. No governo anterior, isso era mais aportado a questões vinculadas a alianças estratégicas. Me parece que aí podem acontecer duas realidades. A primeira, colocar alguém que seja da aliança do governo e não necessariamente do PT, por um lado. Ou uma carta na manga que pode ser uma pessoa muito interessante para avaliar, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que ele pode ter um vínculo muito interessante com o Congresso, mas isso pode começar a desfazer o poder do Lula.
Pois é, bem colocado. Alan Gani, a sua avaliação? Não, você sabe o que me chama muito a atenção? Que o Lula não é um presidente inexperiente, muito pelo contrário. Ele tem 2 mandatos, ele foi presidente por 2 vezes e ele comete erros básicos de diagnóstico, né? Eu não lembro quem foi o político que disse certa vez que o político ele gosta ou de dinheiro ou de poder ou de carinho. Neste caso, está faltando, né, tanto o dinheiro também quanto o afago, por isso que o presidente Lula precisa entrar em campo, mas eu não sei se vai ser suficiente aí para o governo.